caro aluno, salve, salve minha cara aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para discutir mais uma vez, dar continuidade nas nossas discussões sobre o processo, sobre essa área linda, maravilhosa de conhecimento da biologia, que é o que a gente vai chamar de fisiologia humana. Esse estudo, só para a gente reforçar, a fisiologia humana ela vai tratar justamente de como é o funcionamento normal do nosso organismo. Talvez seja um dos exemplos de porque a biologia é uma das melhores disciplinas que existem para você estudar, porque é uma das disciplinas que vai o tempo todo reforçar o cuidado que você tem que ter com o ambiente em que você vive e também com o seu próprio organismo. Dentro desse tema da fisiologia humana, nós vamos falar sobre isso aqui, sistema digestório. Sim, muitas vezes a verdadeira força motriz da sua vida, não é mesmo? Você, meu caro aluno, você, minha cara aluna, deve se preocupar muito com isso. O que é que tem para comer hoje? E tá certo, tem que se preocupar mesmo, porque é através do nosso sistema digestório que nós literalmente vamos ter o combustível para poder funcionar, para poder fazer o que a gente precisa de fazer. Sem uma boa execução, sem uma boa saúde do sistema digestório, o nosso organismo se torna muito debilitado, ele vai ter muita dificuldade de lidar com uma série de desafios, com uma série de problemas que a gente tem no nosso cotidiano. Então a gente precisa de ter um sistema digestório ok. E aí um dos objetivos da nossa aula hoje é a gente entender justamente o que é o sistema digestório, a sua composição e suas particularidades. Então fiquem atentos, acompanhem aqui comigo as nossas discussões para a gente justamente entender o que é o sistema digestório. E aí a primeira pergunta, a primeira grande discussão que a gente vai ter, o primeiro questionamento que a gente vai ter, diz respeito à própria palavra, Já que a gente está falando de sistema digestório, o que a palavra digestão quer dizer? E aí a gente poderia lançar a mão de vários conceitos diferentes, mas a gente vai se ater ao mais simples de tudo. Quando a gente pensa nessa palavra, quando a gente pensa em digestão, o que eu espero que vocês pensem? Pensem na ideia de quebra. É esse o grande objetivo, o principal papel do sistema digestório. Focar em atuar sobre a quebra. Quebra do quê? Quebra do alimento. Então, esse enorme sistema que a gente tem aqui, e daqui a pouquinho nós vamos ver a composição, e como é que ele se organiza e como é que ele se estrutura, esse enorme sistema que a gente tem, que é um verdadeiro tubo, onde tem uma porta de entrada e uma porta de saída, ele ao longo do caminho, ele vai se preocupar em quê? Em quebrar o alimento. Por que é fundamental a gente entender essa concepção de quebra? Porque é somente através desta quebra, é somente através da destruição, da separação das moléculas que formam o alimento, que a gente efetivamente vai ser capaz de fazer o quê? A gente efetivamente vai ser capaz de aproveitar os nutrientes que lá estão contidos. É isso que a gente precisa quando a gente está falando de digestão. Acessar os nutrientes que estão contidos dentro do nosso alimento. Para que dessa forma, esses nutrientes que ali estão sirvam para as nossas células poderem desempenhar os papéis dela. Tá ok? Então, no fim das contas, a gente precisa de entender essa noção de quebra. E no que diz respeito a essa quebra, o nosso organismo tem duas estratégias, dois tipos de digestão, que são essas que estão aqui no quadro. A primeira é a mecânica, ou eu poderia chamar também ela de digestão física, porque muitas vezes gira em torno de um fenômeno físico, e a digestão química ou digestão enzimática, como o nome sugere, já indica bastante, são fenômenos químicos que vão envolver a alteração das substâncias. Nós vamos entrar em detalhes disso daqui a pouquinho. Primeiro, então, a definição. Quando eu estou falando de digestão mecânica, eu estou falando de quê? De apenas a quebra do alimento. Eu estou simplesmente tornando o alimento menor. Esse processo de digestão mecânica, ele é fundamental. Power Blaster Detonator Plus Advance Motherfucker de importante pra gente. Por quê? Porque sem uma boa digestão mecânica fica impossível, ou melhor, deixa eu refazer essa minha frase, impossível não, mas fica absurdamente difícil uma boa digestão química. Então preste atenção nisso, meu caro aluno, minha cara aluna, preste atenção. Empenhe-se em fazer uma boa digestão mecânica. Porque se você fizer uma boa digestão mecânica, tenha certeza absoluta que o aproveitamento da sua digestão será muito maior. E aí veja bem, dentro da digestão mecânica, o nosso organismo lança mão de duas estratégias para tornar esse alimento menor, para potencializar a digestão química. Quais são elas? A primeira de todas, está aqui, coloquei, que nome bonito.
peristaltismo. O que é isso? Peristaltismo. São movimentos ritmados que o nosso sistema digestório realiza uma vez que a gente coloque para dentro o alimento, uma vez que a gente faça o processo de deglutição. A gente, ao ingerir o alimento, é o peristaltismo que vai se encarregar de carregar o alimento ao longo do nosso trato digestório, garantindo que ele chegue aonde ele precisa de chegar. Vou começar a quebrar alguns mitos aí que talvez seja novidade para você. Veja bem, pensa comigo. Sabe aquela conversa de que você não poderia comer de cabeça para baixo porque meio que o alimento poderia voltar? Pois é, isso é bem mentira. No que diz respeito à ingestão de alimentos sólidos, você poderia comer de cabeça para baixo? Sim, que não teria o menor problema. O alimento chegaria onde ele tem que chegar. Na verdade, a mãe da gente não costuma falar sobre comer de cabeça para baixo, não. Fala para a gente não comer deitado. No que diz respeito a comer deitado, existe um risco de sufocamento. Mas no que diz respeito ao processo de digestão, você pode se alimentar em qualquer posição. Lembre-se, contanto que a gente esteja lidando com alimentos sólidos, que o peristaltismo vai encarregar de fazer isso. Então são esses movimentos que empurram o alimento ao longo do trato digestório. Esses movimentos, como são movimentos ritmados, são movimentos que são orientados por um tipo de musculatura. Que tipo de músculo que é? É o músculo liso. São movimentos um pouco intensos, mas ritmados. Eles conseguem garantir que o alimento chegue aonde ele precisa de chegar. No entanto, efetivamente, o maior processo de digestão mecânica que a gente vai ter, o mais eficiente de todos, no que diz respeito ao processo de digestão mecânica que a gente vai ter, consiste nesse segundo aqui, ó, no processo de mastigação. Este, sim, é o verdadeiro processo que envolve a digestão mecânica. Mastigação, quando eu estou falando aqui, é o ato mesmo de mastigar, né? Onde a gente vai usar língua, dentes e bochecha para assegurar de quebrar o alimento da melhor forma possível. Pensando em fisiologia humana, pensando em nós seres humanos, nós somos organismos que temos uma heterodentição. Nós temos vários dentes com formatos diferentes que vão assumir funções diferentes. Vocês já viram arcadas dentárias de outros animais, né, de outros vertebrados principalmente. Nem sempre essa diversidade de formas de dentes estarão possíveis, estarão disponíveis, tá ok? Inclusive, essa diversidade de dentes que nós temos ilustra muito a diversidade de alimento que o ser humano, muitas vezes, ao longo da sua evolução, teve que lidar. Nós nos caracterizamos primariamente, ao longo da nossa evolução, como organismos onívoros, que se alimentavam tanto de alimentos de origem vegetal quanto de alimentos de origem animal. Hoje, nós, seres humanos modernos, podemos discutir novas estratégias de alimentação e acho pertinente que a gente faça isso. Mas evolutivamente e fisiologicamente falando, quando a gente olha para as evidências biológicas, a gente percebe que nós, seres humanos, ao longo da evolução, fomos organismos onívoros. Beleza. Digestão mecânica, então, quebra o alimento e potencializa o processo de digestão química. Por que potencializa o processo de digestão química? Vamos entender isso agora. Eu poderia, então, ao invés de chamar a digestão química, a gente poderia chamar ela de digestão enzimática. Lembra? A gente falou disso nas outras aulas aí para trás, né? A gente estava falando sobre as enzimas. Essas proteínas Power Blaster Detonator Plus Advanced importantes para o nosso organismo. Por que elas são importantes mesmo? Ora, muito simples, porque elas reduzem a energia de ativação das reações químicas, elas tornam as reações químicas mais fáceis de acontecer. E essa facilidade em permitir essas reações químicas de acontecer é tudo o que a gente precisa quando a gente está pensando na digestão. Por quê? Porque ao realizar o processo de digestão enzimática, eu consigo mais facilmente acessar os componentes do alimento que eu estou ingerindo. Então, se eu comer, sei lá, um pão, né, o que eu estou em busca ao me alimentar do pão não é do pão em si, é principalmente do carboidrato que forma aquele pão. E aí, ao longo da digestão enzimática, o que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse carboidrato. Porque às vezes ele está na forma de polissacarídeo, eu vou quebrar ele em disacarídeo, depois eventualmente em monossacarídeo. É esse o objetivo da digestão enzimática. Eu chegar nessas estruturas mais simples que formam os compostos orgânicos, que formam essas substâncias que mantêm o nosso organismo funcionando. É atrás disso que eu estou.
e eu vou precisar da digestão enzimática para potencializar esse processo. Muito bem. O que é bom a gente lembrar sempre? E isso aparece muito em exercícios. A gente vai ver aí para frente. Primeiro, as enzimas sempre atuam sobre um substrato específico. Exemplos clássicos que aparecem muito em questões de prova. Por exemplo, o indivíduo coloca na boca um alimento, um pedaço de carne, por exemplo, um alimento rico em proteínas. Irá acontecer digestão enzimática na boca? Não. Por que não? Porque quase nós não temos enzimas que quebram proteínas, compondo principalmente a saliva, que é a principal substância presente na boca. Então, é sempre bom lembrar que toda vez que a gente estiver discutindo enzima dentro do sistema digestório, é fundamental a gente focar nessa perspectiva do quê? Do substrato específico. Saber aonde a enzima atua, o que ela faz ou ela deixa de fazer. Todas as enzimas precisam de um pH ideal. E aí nós vamos ter, de acordo com o lugar do nosso sistema digestório que nós estivermos, um pH neutro, levemente básico ou até mesmo ácido. Isso vai influenciar muito no funcionamento das nossas enzimas. E por último, mas não menos importante, a maior superfície de contato possível. Por que a maior superfície de contato possível? Quanto maior for a minha superfície de contato do alimento que eu estou jogando a minha enzima, mais eficiente será a sua ação. Por isso que o processo de digestão mecânica casa com o processo de digestão química. O grande objetivo de eu realizar o processo de digestão mecânica consiste em quê? Em eu tornar o alimento mais acessível possível para a ação das minhas enzimas. Eu aumentar absurdamente a minha superfície de contato. Quanto maior for minha superfície de contato, não tenho a menor dúvida, mais eficiente será a minha digestão enzimática. Por isso, na próxima vez que você for comer, presta muita atenção no número de vezes que você estiver mastigando. Existe um número ideal, professor? Sim, existe. De 30 a 60 vezes por garfada. Quanto mais, ou colherada, quanto mais você mastigar, melhor será a sua digestão, ok? Segura sua onda aí, que nós vamos trocar o quadro aqui agora, para a gente começar a ver agora as partes do sistema digestório e a gente vai entender quais são os principais processos que estão acontecendo em cada uma delas. Então segura sua onda, estou trocando o quadro e a gente já continua. Então, estamos de volta. Olha só, no quadro agora a gente tem a disposição dos órgãos que compõem o sistema digestório. Nesse primeiro momento, meus caros, o que eu vou discutir com vocês é a composição, dando mais ênfase nas características anatômicas, nas formas, sem dar muita ênfase nesse momento no que diz respeito às enzimas. Nós vamos ter um quadro só para discutir o funcionamento, as características das enzimas e o que elas fazem, beleza? Então, nesse primeiro momento, a gente vai prestar atenção só na composição. E aí, a porta de entrada, o início do sistema digestório vai ser aonde? Vai ser na nossa boca. Dentro da boca, a gente vai se deparar com quais substâncias? A gente vai se lidar com substâncias, não, perdão, com quais estruturas? Dentes e língua, que eu acabei de comentar com vocês qual é o papel delas, digestão mecânica e as glândulas salivares. As glândulas salivares são glândulas anexas ao sistema digestório, né? Elas não estão diretamente, ou melhor, não é que elas não estão diretamente, elas estão diretamente ligadas ao sistema digestório, no entanto o alimento não passa por elas. Qual é o papel das glândulas salivares? Nesse momento que a gente está focando na parte mais mecânica do processo, em viabilizar que a digestão aconteça, o principal papel das glândulas salivares, como o nome sugere, é a produção de saliva. E qual é a importância de a gente produzir saliva? Umedecer o alimento. Quanto mais úmido o alimento estiver, mais mole, mais macio ele vai estar. E um alimento mais mole, mais macio, é mais facilmente deglutido, é mais facilmente colocado para dentro. E, inclusive, vai facilitar o próximo, ao outro processo de digestão mecânica que eu comentei com vocês, que é o peristaltismo. Então, essas glândulas salivares, ao liberar essa saliva que a gente tem na boca, e a quantidade de saliva que a gente libera pode ser influenciada por vários sabores também, né? Mas por vários fatores, como, por exemplo, a visualização de um prato bonito ou alguma coisa do tipo, isso tudo pode interferir na quantidade de saliva que a gente produz. Essa saliva, então, ela vai umedecer e vai facilitar o processo de deglutição. Coloquei o alimento para dentro, o que eu quero dizer colocar o alimento para dentro? Saiu aqui da região da boca, o próximo lugar por onde ele vai passar é esse aqui, ó, é a faringe.
A faringe, vale lembrar, é a porção que se comunica tanto com o sistema respiratório quanto com o sistema digestório, né? Ao longo da nossa evolução, o nosso nariz, além de ter função de sentir cheiro, ele adquiriu a função de respirar. E aí, por conta disso, existe uma certa comunicação entre o sistema digestório e o sistema respiratório. E a gente nota essa comunicação justamente aqui na região da faringe. É uma região muito propensa, inclusive, para dar problema. Que tipo de problema? O famoso engasgar, né? Não mastigar direito o alimento, atrapalhar a passagem dele, ele travar aqui na região da faringe, levando a um possível sufocamento. Mas isso é outro tema, outra discussão que a gente pode ter aqui em outras aulas. Depois que o alimento passa pela faringe, ele se encaminha para o esôfago. O esôfago, basicamente, ele é um tubo, ele está aqui atrás da traqueia. Então, essa parte dura que você sente aqui no seu pescoço é a traqueia. Atrás dele está localizado o esôfago. O esôfago, quando a gente não está se alimentando, ele tende a ter uma aparência de colabamento. O que é isso? Ele fica meio que coladinho. Ele não é igual a traqueia, que fica o tempo todo aberta por conta das cartilagens que ela tem aqui, assim. Ele não. Ele é meio que aquelas mangueiras de bombeiro, sabe? Que quando não estão passando água, ela fica meio que abaixada. É mais ou menos assim o esôfago. Lembrem-se que eu pus um alimento para dentro, as paredes do esôfago começam a contrair, empurrando o alimento para a próxima grande estrutura, essa importantíssima para o funcionamento do sistema digestório, que é o estômago. Prestem muita atenção no que eu vou dizer aqui, meus caros. Ó, segue meu raciocínio aqui. Ó. O estômago, ele é um órgão que está localizado mais ou menos aqui assim, na porção da cavidade abdominal, do lado esquerdo do seu organismo. E aí vamos lá, vamos entender um pouquinho as características do estômago. Uma das características mais marcantes que a gente vai perceber no estômago é a presença de uma substância, ácido clorídrico. Muito bem, já vou chamar a atenção disso, mas a gente vai retornar disso na próxima aula. No próximo quadro. Se existe ácido clorídrico no estômago, o tipo de pH que eu espero encontrar no estômago vai ser qual? Vai ser um pH ácido. Qual que é o valor de pH que nós estamos lidando aqui? Nós vamos estar lidando com um valor de pH, meus caros, alguma coisa em torno de um pH 2. Então é um pH bem ácido, um pH bem baixo, tá ok? Qual que é a relevância desse pH ácido? Entre outras coisas, essa acidez ela vai potencializar o processo de digestão. Vai ajudar a gente a eliminar possíveis micro-organismos que possam estar no nosso alimento. É óbvio que isso não é perfeito. Nós temos vários parasitas que conseguem sobreviver a esse ácido, que inclusive precisam desse ácido, até mesmo para despertar, para quebrar sua dormência e poder infectar o nosso organismo. Mas, por via de regra, querendo ou não, esse ácido clorídrico ajuda a evitar a contaminação de possíveis agentes invasores, ok? Além disso, no estômago, no que diz respeito ao papel que ele desempenha, no estômago muitas vezes ele vai ser capaz de absorver água, ok? E uma outra substância que pode ser absorvida no estômago também, alguns sais minerais, mas talvez um que faça muita diferença, que você já deve talvez ter ouvido falar, é o álcool. Sim, nós absorvemos álcool pelo estômago. Já deve ter ouvido falar, por exemplo, pessoas que foram consumir bebida alcoólica e estavam com a barriga vazia. E por conta disso eles usam uma expressão do tipo assim, o álcool subiu para a cabeça muito rápido. Isso em alguma proporção é verdade. Você ingerir bebida alcoólica com o estômago muito vazio facilita e muito a absorção do álcool pelo estômago. Então, se você não tem nada no estômago, você passou por longos períodos sem ingerir nenhum tipo de alimento, e você coloca a bebida alcoólica para dentro, sem dúvida, uma das coisas que pode acontecer é justamente isso. Esse álcool chegar mais facilmente à sua corrente sanguínea. Lembrem-se, meus caros, que agora, nesse momento, a gente está discutindo somente as características do alimento. Esse alimento que está chegando aqui no estômago, ele permanece algum tempo aqui no estômago. O estômago também vai realizar o processo de peristaltismo, ele também vai ir amassando o alimento, mas vale relembrar que o principal processo que faz isso são os dentes e a língua, mas no estômago isso também vai acontecer. Eventualmente, esse alimento que está ali preso dentro do estômago, ele vai ser empurrado para a próxima estrutura do meu sistema digestório, que é o intestino delgado. Tanto na entrada do estômago quanto na saída do estômago, eu tenho estruturas que a gente chama de esfíncteres. O que são esfíncteres?
Esfíncteres são anéis musculares que a gente tem em várias partes, em várias regiões diferentes do nosso organismo. Esses anéis musculares eles ajudam a dosar a passagem do alimento. Então, na entrada do estômago tem a cárdia, na saída do estômago tem o piloro, que vai permitir aos poucos que o alimento saia do estômago e chegue aqui no intestino delgado. Já chamo a atenção de uma coisa aqui para vocês. No que diz respeito ao funcionamento, as características do intestino delgado, preste muita atenção. Este, provavelmente, sem muita dificuldade, com uma boa dose de certeza, é o principal órgão do sistema digestório. Por que eu posso dizer que o intestino delgado é o principal órgão do sistema digestório? Primeiro, porque ele é um dos maiores, no que diz respeito, pelo menos, ao comprimento. Ele é bem grande, 3, 4 metros de comprimento, mais ou menos, ok? Segundo, porque aqui, grande parte desse processo de digestão, em especial a digestão química, que a gente vai ver daqui a pouquinho, vai ocorrer aqui dentro dele. Ele é tão grande que ele é separado em várias partes diferentes, mas a parte mais importante de todas é a primeira que a gente vai chamar de duodeno. Por que essa parte ela é tão importante? Porque nessa primeira porção do intestino delgado é onde eu vou encontrar a chegada, as estruturas, as outras duas glândulas anexas que nós temos no sistema digestório, que são o pâncreas e o fígado. Então, pâncreas e fígado são glândulas anexas do sistema digestório. Ao todo do sistema digestório, a gente pode citar 3 glândulas anexas principais. As salivares, que na verdade não é uma glândula só, são 6 glândulas no total, mas a gente está colocando aqui considerando como se fosse uma só para facilitar o processo de aprendizado. O pâncreas e o fígado no intestino delgado. O pâncreas, principalmente, nós vamos ver isso daqui a pouco, ele vai produzir uma série de enzimas diferentes, nós vamos chamar essas enzimas de suco pancreático, e eu vou descrever cada uma delas para vocês. E também o pâncreas vai ser responsável pela secreção de bicarbonato. Por que é importante a gente pensar nessa questão da secreção de bicarbonato? A gente acabou de vir do estômago, não é mesmo? E eu falei para vocês que o que eu encontro no estômago é ácido clorídrico, com um pH muito baixo, com um pH muito ácido. E eu comentei anteriormente no início da aula que pH faz muita diferença para a ação das minhas enzimas. As enzimas que eu encontro no estômago são enzimas que trabalham em qual tipo de pH? Justamente nesse pH ácido. As enzimas que eu vou encontrar aqui no intestino delgado, sejam elas provenientes do suco pancreático, sejam elas provenientes do suco entérico, que são as enzimas que o próprio intestino delgado produz, todas elas não, eu estou dizendo que não trabalham nesse pH ácido. Então a secreção de bicarbonato por parte do pâncreas tem o objetivo de fazer o quê? Tem o objetivo de neutralizar a acidez proveniente do estômago. Essa neutralização vai potencializar a ação dessas enzimas. E olha, eu estou dizendo, hein? Existem enzimas que são produzidas pelo intestino delgado, existem enzimas que são produzidas pelo pâncreas. Repara como é que é grande as interações, são várias as interações que estão ocorrendo nessa porção do sistema digestório. Por isso que eu disse para vocês que o intestino delgado é disparado o órgão mais importante do sistema digestório. Além do pâncreas, a outra glândula anexa que a gente tem é o fígado. Aí presta muita atenção no que eu vou dizer aqui, ó. O fígado, gente, ele é um órgão importantíssimo para o nosso organismo. Ele vai desempenhar uma quantidade absurda de funções. Vai metabolizar drogas, vai contribuir para a reciclagem do nosso sangue, vai assegurar que o nosso organismo esteja funcionando corretamente, entre outras funções. No que diz respeito ao sistema digestório, apenas ao sistema digestório, o fígado vai ser responsável por produzir essa substância esverdeada, cor de ocre, uma cor meio esquisitinha, meio de burro fugido, chamada bile. Essa substância, bile, preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, ó, presta atenção. Ela não é, eu vou repetir isso, ela não é uma enzima. A bile é uma substância que tem a propriedade de quê? De emulsionar, de emulsificar as gorduras. Pô, professor, palavra bonita, mas o que isso quer dizer? A bile tem a propriedade de separar as gorduras. E ao separar as gorduras, o que a bile acaba por fazer? Ela acaba por potencializar
a ação das enzimas. Lembra que eu comentei com vocês? Maior superfície de contato, melhor a ação das enzimas? Pois é, daí a relevância da bile. A bile ela é produzida pelo fígado, mas ela fica armazenada não no fígado, numa estrutura, numa bolsinha que a gente tem ao lado do fígado, chamada de vesícula biliar. É uma bolsa mesmo. E quando o alimento chega no intestino delgado, ela recebe estímulos para contrair e liberar essa bile dentro do intestino delgado. Então existem algumas pessoas que desenvolvem o que a gente chama de cálculo biliar, pedras na vesícula. O que quer dizer essas pedras na vesícula? Formam verdadeiras pedrinhas mesmo na vesícula biliar. Uma das estratégias que se usa nesse cenário, dessas pedras das vesículas, das coisas que pode acontecer com a pessoa, ela tem que remover a vesícula biliar. Remover a vesícula biliar não é fazer o fígado deixar de produzir bile, é deixar de ter um lugar para armazenar a bile. Qual é a consequência disso? Esse tipo de pessoa, na dieta, vai ter que ter muito cuidado em ingerir alimentos muito gordurosos, porque a digestão desses alimentos muito gordurosos vai ficar dificultada, já que o corpo não vai conseguir armazenar muita bile, só vai ter disponível a bile que ele secretar ali na hora. Além disso, no intestino delgado, nas paredes do intestino delgado, nós vamos encontrar a presença de várias estruturas, a gente vai chamar de vilosidades e microvilosidades. O que são isso? Literalmente dobrinhas no interior do intestino delgado, que tem o objetivo de aumentar a superfície de contato. Lembra que eu disse para vocês que o intestino delgado é o órgão mais importante do sistema digestório. Qual que é a importância dessas dobrinhas que existem no interior do intestino delgado? Quanto maior a superfície de contato, mais facilmente vai ser a absorção de nutrientes. E é isso que eu estou atrás de absorver os nutrientes. É no intestino delgado que a maior parte dos nutrientes que foram quebrados ao longo da digestão, tanto pela ação das enzimas quanto pela ação da digestão mecânica, será absorvido. Então daí a importância do intestino delgado e desse comprimento muito grande dele. O alimento ele vai aos poucos sendo empurrado pelo intestino delgado para que dessa forma o máximo possível de nutrientes seja absorvido. Terminei esse caminho pelo longo do intestino delgado, o próximo lugar para onde eu vou parar é no lugar que eu chamo de intestino grosso. No intestino grosso, o que chega aqui no intestino grosso já não é mais alimento. Basicamente é o que vai formar o que a gente chama de bolo fecal. O alimento que está chegando aqui no intestino grosso, não é mais alimento, né? Essa substância que está chegando aqui no intestino grosso, a gente já não é mais capaz de absorver praticamente nada dele, né? O que a gente deu conta de absorver foi ao longo dos órgãos anteriores. Aqui, basicamente, o que nós vamos fazer é absorver água, porque a água é uma substância muito cara para nós, muito importante para nós, alguns sais minerais e, eventualmente, algumas vitaminas. No intestino grosso é um ambiente muito propício para viver vários micro-organismos diferentes, inclusive a Escherichia coli, que é o que a gente vai chamar de coliformes fecais, muitas vezes, como a terminologia antiga que se usava. A presença desse tipo de micro-organismo na água é um indicativo, muitas vezes, de contaminação de esgoto na água. Aqui no intestino grosso também tem um órgão, que eu já tenho certeza que vocês já devem ter ouvido falar, que é chamado de apêndice. O apêndice ele fica logo ali no comecinho do sistema do intestino grosso. O pessoal costuma dizer que o apêndice não serve para nada a não ser inflamar. Essa afirmativa está errada. O apêndice tem sim função. Não aqui no intestino grosso, pelo menos para nós animais humanos, né? Mas no que diz respeito a outros mamíferos, em especial mamíferos herbívoros, o apêndice vai ter um papel fundamental, que ele vai ajudar na digestão de celulose. Mas isso é um tema para o nosso próximo quadro, eu comento isso mais com calma. No intestino grosso, então, esse resto de alimento que a gente não conseguiu digerir, que a gente não conseguiu aproveitar, vai ter a água removida dele, até que eventualmente eu formo as fezes, que vão ser empurradas em direção ao ânus, onde a gente tem no ânus uma porta de saída daquilo que a gente não conseguiu aproveitar ao longo da nossa digestão. As fezes nada mais são, então, do que o alimento que não foi aproveitado, que não foi absorvido, que não foi devidamente ingerido. Nós nunca iríamos conseguir absorver todo o alimento que entra dentro do nosso sistema digestório. Então, eventualmente, nós vamos produzir, sim, as fezes.
mas o que eu encontro ali, então, é aquilo que a gente não conseguiu absorver. Agora, falta a gente discutir as enzimas e as características dela ao longo do nosso sistema digestório. Então me dá um instantinho, vou fazer a nossa mágica e trocar o nosso quadro para a gente poder continuar, beleza?